Mulheres que despertam, conectadas com Deus. E hoje eu venho fazer uma pergunta para você. Como você se conecta com Deus? É muito desafiador, não é verdade? Muitas vezes, e eu falo por mim, eu pensava que a única maneira de me conectar com Deus era sendo aquela caixinha da mulher que as pessoas me diziam que eu teria que ser. Estar ali envolvida, estar sempre orando, estar sempre lendo a palavra, estar sempre fazendo as atividades em comunhão com a igreja. E muitas vezes eu me cobrava algo de que não era um pouco da minha realidade. Quando eu comecei a aprender um pouco a respeito de quem eu sou, das minhas características, da minha personalidade, eu comecei a entender qual a maneira que eu me conectava com Deus. Eu tive uma experiência que foi marcante na minha vida, mais ou menos há uns 16 anos atrás, aonde foi a primeira vez realmente que eu senti a conexão com Deus. Foi o meu chamado para estar desenvolvendo o meu ministério, que por muitos anos foi desenvolvido na Igreja Metodista Central de Londrina, a qual eu fazia parte, e como foi importante eu ali aprender a me conectar com Deus. Depois de um certo tempo, durante muito tempo desse meu ministério, eu desenvolvi muitas habilidades, aprendi muitas características, muitas maneiras para me achegar a Deus. E passei um certo momento onde eu me excluí um pouquinho de tudo aquilo que eu entendia que era a maneira que eu me conectava com Deus. Eu sempre me conectei com Deus servindo, fazendo a obra do Senhor. Eu sempre tive um desafio de buscar a Deus através da leitura da Bíblia, através dessa parte mais teórica. Meu marido é um estudioso maravilhoso, ele ama ler, ama estudar, e eu tinha essa diferença dele. E por muitas vezes me sentia menos digna dessa conexão com Deus, porque eu não fazia aquilo que a maioria das pessoas que estavam ao meu redor fazia. Quando eu tive uma experiência com o coach, no meu treinamento de coach, comecei a entender um pouquinho sobre a análise comportamental e entender que cada um tem as suas características, que nós temos ali mulheres e homens que são mais dominantes, mulheres que são mais influentes, mais estável, mais conforme. Eu consegui compreender um pouco mais como eu desenvolvi a conexão com Deus. Comecei a aprender sobre as minhas habilidades, sobre aquilo que realmente me apaixonava, quais eram os meus motivadores, e aí foi um momento muito interessante. Foi realmente um momento de despertar. Eu aprendi que eu sempre me conectei com Deus através do servir, porque uma das meus motivadores é estar servindo aos outros. O momento onde eu estava ali fazendo, desenvolvendo as atividades com o grupo da igreja, com as mulheres, fazendo as salas dominicais, os estudos bíblicos, era a minha maneira que eu me conectava com o Senhor. Mas eu sei que existem várias maneiras de conectar. Existem várias maneiras aonde nós podemos desenvolver uma conexão com o divino. Cada um precisa respeitar a sua personalidade. Parar muitas vezes de olhar para o lado e achar que a maneira como o outro faz é mais digna ou é mais nobre. Quantas vezes eu, Marina, achei que tal e tal pessoa era muito mais espiritual, mais nobre. Por quê? Porque passava muitos momentos ali de oração, de intercessão, de leitura da palavra. Não que isso não seja importante. É sim, mas para Marina, a maneira de conectar é servindo as pessoas, é estar me desenvolvendo para servir aqueles que estão ao meu redor. Todas as vezes que eu me motivei para crescer, foi o momento em que eu era desafiada a cuidar de alguém, a cuidar de um grupo, a desenvolver um novo trabalho na igreja, a desenvolver algo novo. E essa maneira me fez reconectar com Deus. E hoje eu aprendo que a minha conexão é diferente da conexão do meu esposo, da conexão da minha mãe, do meu marido, de todas as pessoas que estão ao meu redor. Mulheres que despertam, se conectam com Deus. Quer aprender um pouquinho sobre como se conectar com Deus e identificar a sua maneira de conectar com Deus? Segue a gente, estaremos trabalhando muitas coisas a respeito disso e eu espero você.